Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre 3 artigos. Eu fiz um apanhado de 3 artigos interessantes para resumir para vocês tudo que há de mais moderno em termos de prevenção de doenças cardíacas, doenças mentais e também preservação de uma vida sexual saudável. Todos nós sabemos que para ter uma vida sexual saudável, tanto em homens quanto mulheres, é preciso ter um coração funcionando bem no sentido literal, né? Não no sentido romântico, ou seja, a bomba cardíaca tem que estar funcionando bem, os vasos arteriais têm que estar com boa saúde, o endotélio tem que estar bom, né? Que é a pele interna das artérias, e a mente também tem que estar bem, né? Com a mente ruim, ninguém consegue ter cabeça para o sexo. Então, essas 3 coisas estão intimamente relacionadas entre si. Então, nós vamos falar então de 3 assuntos que estão juntando esses 3 itens, né? Cabeça, ou seja, mente, corpo e também sexo, né? Que é a questão da homocisteína, é a questão da saúde dos vasos e também a questão dos últimos achados dos efeitos da melatonina na medicina anti-envelhecimento. Aqui no Brasil, falar de medicina anti-envelhecimento é quase que uma heresia, né? A medicina tradicional considera isso uma picaretagem, considera isso uma coisa totalmente sem bases científicas, mas isso é uma coisa que está totalmente fora da verdade. Então, temos vários estudos, vários grupos científicos ao longo do mundo estudando com detalhes como melhorar o envelhecimento, ter um envelhecimento mais saudável e retardar os efeitos deletérios do envelhecimento. Aqui no Brasil é proibido até falar em medicina anti-envelhecimento, é proibido você se identificar como médico que trabalha com medicina anti-aging ou anti-envelhecimento. Muito bem, seja qual for o nome que você dê a isso, significa você melhorar a qualidade de vida das pessoas, você usar nutrientes, substâncias naturais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que a mente e o corpo dessas pessoas trabalhem no seu apogeu e por muito mais tempo, para que essa queda repentina que acontece com todo mundo a partir de 70 anos de idade, a mente cai, o corpo cai e muitas pessoas adoecem profundamente a partir dessa idade, o corpo já não responde, já não tem hormônios. Isso é uma coisa muito frequente, infelizmente, pessoas mais idosas, que depois de 70 anos de idade caem num declínio muito abrupto da sua qualidade de vida. E nós queremos o quê com medicina anti-envelhecimento? Que esse declínio aconteça cada vez mais tarde e com uma curva cada vez menos íngreme, ou seja, a pessoa consiga manter uma boa qualidade de vida por mais tempo. Não é só viver muito, pessoal. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem aí dos 70 até os 80 anos, 10 anos, uma qualidade de vida péssima, né? Dependendo dos outros, com a mente já completamente danificada. Eu acho que é uma coisa muito triste. Eu acompanhei isso com a minha avó, né? Minha avó é uma pessoa extremamente inteligente e nos últimos anos de vida viveu os 5 últimos anos de vida dela, uma qualidade de vida péssima por conta desse declínio que acontece conosco e que a gente tem que começar a pensar nisso antes dos 30 anos de idade, né? Com nossos hábitos de vida, né? A nossa atividade física, o que a gente come, né? Temos que comer alimentos naturais. Esse é o tema de hoje: coração, mente e sexo saudáveis, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, sou formado há 20 anos, tá? E trabalho com urologia há já quase 17 anos, sou membro da Associação Americana de Urologia e tenho 16 anos de experiência em urologia e andrologia, tá? Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página do Facebook. Você pode acessar o facebook.com/Dr. Alain Dutra e também no meu site. Tem 2 tipos de formas de acessar meu site, ou alainuro.com ou alain.med.br, tá? Então eu faço transmissões ao vivo todos os domingos às 7 horas da noite e estou tentando fazer agora todas as quintas-feiras à noite também, tá? Então acompanhe ao vivo às quintas-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite, tá? Esses vídeos também são subidos depois para o YouTube. Se você quiser acompanhar meus vídeos pelo YouTube, basta assinar o meu canal, é alain.med.br/canal. Se você seguir esse link, ou alainuro.com/canal, você automaticamente vai estar assinando o meu canal, tá? A lista de vídeos e palestras anteriores estão todas gravadas e disponíveis, tá? Em alain.med.br/lives e também em alain.med.br/minilives, tá?
O meu canal do Instagram é o @doutoralaindutra, tudo junto, tá? Nas redes sociais vocês me acham através do @doutoralaindutra. E eu e a doutora Ana Paula Rodrigues atendemos na Clínica HRI, que fica na Avenida Industrial 780, na sala 2401, 12, 13, 14. Essa clínica fica em Santo André, na região da Grande São Paulo. O telefone de contato é 11 4902 2038. Para quem tiver dificuldade de chegar à Grande São Paulo e precisar de ajuda médica, eu recomendo consultar essa lista, alainuro.com/indicações, que vão ter acesso aos médicos que trabalham com medicina integrativa em todo o território nacional. Se você não sabe o que é medicina integrativa, eu já gravei alguns vídeos sobre isso. Um desses vídeos está naquele link lá, lain.net.br/lives. Procure o vídeo sobre medicina integrativa e medicina funcional, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá? Boa noite, do Antônio Pinheiro, falando de Lins, São Paulo. Pessoal, aproveite aí a deixa do Antônio Pinheiro e também fale de onde vocês estão falando, tá bom? E, pessoal, não esqueçam, quem estiver acompanhando ao vivo, por favor, divulgue essa live para seus contatos, tá? Divulgue essa live ao vivo mesmo e depois que acabar essa live, divulgue, compartilhe com seus contatos, porque o vídeo fica gravado. Todos esses vídeos ficam gravados, tá bom, pessoal? Muito bem. Primeiro assunto que eu queria falar com vocês, tá? Desses 3 assuntos interrelacionados é disfunção erétil, tá? A disfunção erétil, já gravamos vídeos sobre esse assunto, sobre saúde sexual masculina. Basta você acessar o alain.net.br/lives ou meu canal do YouTube e procure o vídeo que eu falo de disfunção sexual masculina, tá bom? Então, qual que é a realidade da disfunção erétil atual, tá? Os tratamentos são eficientes, tá? Porém, apesar de eles serem eficientes, eles não são curativos, tá? Então, eu vou aqui citar algumas coisas que acontecem comigo na minha prática do dia a dia de medicina e principalmente de urologia. Então, eu atendo de vez em quando pessoas que procuraram uma rede de clínicas muito famosa que se dedica à andrologia ou ao tratamento das disfunções eréteis e ejaculação precoce, tá? Eu vou chamar essa clínica aqui de Clínica Massachusetts, tá? Quem, por acaso, tiver um bom entendimento vai entender do que eu estou falando. Eu não posso falar diretamente o nome dessa rede de clínicas, porque eu posso estar gerando um problema legal para mim. Mas esse pessoal que vai na rede de clínicas Massachusetts costuma receber a seguinte informação. Eles falam que nessa clínica que disfunção erétil tem cura, tá? E eles propagam essa ideia de que vão ser curadas as pessoas com disfunção erétil. Eu digo para vocês o seguinte, sem melhoria de qualidade de vida, sem melhoria de alimentação, de hábitos saudáveis, não há cura para disfunção erétil. Não existe nenhum remédio disponível no mercado que cure disfunção erétil. A única forma de se curar é você fazer uma mudança revolucionária na sua vida e mesmo assim tem que ser uma coisa num ponto que você ainda tem reversão dos danos nas artérias que acontecem ao longo da vida da pessoa, tá? Então só um pequeno parênteses aqui para falar para vocês, não caia nessa história, vocês têm mais de 50 anos de idade e você viu a propaganda da Clínica Massachusetts, não caia na história de você que vai ter cura, porque isso é um marketing poderoso que eles fazem para você fechar os pacotes que eles vendem, as medicações que estão disponíveis no mercado por preços exorbitantes, tá? Boa noite, Edilene, de Brasília. Boa noite, Silvia Brigitte, de Diadema, aqui na região do ABC do Grande São Paulo. E boa noite, Fátima Queiroz, falando de São José dos Campos, aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado pelo comentário, Fátima, tá? Então, os inibidores da fosfodiesterase 5, o que é isso? São a classe dos remédios do Viagra, do Cialis, do Levitra. Esses remédios são eficientes, tá? Eles vão tratar mais ou menos 80% dos casos de disfunção erétil com eficácia. Porém, eles não curam a base do problema, que é os vasos arteriais que não estão relaxando suficientemente na região do pênis para liberar um maior fluxo de sangue. Então esses vasos arteriais penianos vão estar com arteriosclerose, vão ter com placa na parede desses vasos, não vai chegar sangue suficiente e esses remédios da classe do Viagra, Cialis e Levitra não vão curar essa base da doença, eles vão apenas melhorar esse fluxo de sangue, eles não agem na causa, tá? E eles têm frequentemente efeitos colaterais, que é indigestão, a vermelhidão no rosto, distúrbios de vista, visuais, né? Dores musculares, no caso da tadalafila, pode dar dor de cabeça, pode dar um rubor facial, perda auditiva é muito mais raro, mas pode acontecer, e é temporária, tá? Então,
muitas vezes as pessoas estão sendo tratadas com essas medicações, o médico não investiga a base por trás daquela disfunção erétil. A gente sabe que de 3 a 5 anos se passam entre o diagnóstico de disfunção erétil e esse cara vai ter problemas na coronária, vai dar problema no coração e pode estar derrame, AVC. Então, você que tem um parente com disfunção erétil, você que tem disfunção erétil, faça uma investigação cardiovascular e metabólica completa, porque você tem risco aumentado de doenças cardíacas e também de AVC, tá bom? Então esse é um recadinho muito importante para vocês que têm esse problema ou que vocês conhecem alguém com esse problema. Qual que é a chave do tratamento e da prevenção da disfunção erétil? É o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância fundamental na parede dos vasos que tem a ação de relaxar esses vasos, permitindo o fluxo de sangue no pênis, tá? Então, quando a pessoa tem problema de disfunção erétil, normalmente ela tem um déficit de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico também tem a função de modular a liberação de neurotransmissores, ele atua por si só como se fosse um neurotransmissor, ele melhora a memória de longo prazo, ele promove uma função imune saudável e modula favoravelmente o tom vascular, a coagulação e a formação de fibrina e, no caso, o desfazimento das fibrinas, que é a fibrinólise, tá? Então, pessoal, para você ter bons níveis de óxido nítrico, a chave é você ter bons níveis de arginina. A arginina é um aminoácido que é o precursor do óxido nítrico. Ele pode ser reposto na forma de arginina mesmo em altas doses, ou na forma de citrulina, que é um precursor da arginina, ou na forma de quelada ao aminoácido, ou seja, junto, grudado no aminoácido, no caso o aspartato, tá? Então, pessoal, a arginina é importante para melhorar os níveis de óxido nítrico. Todo mundo que tem disfunção erétil ou doença cardiovascular, em geral, deve estar vendo uma reposição com a arginina, tá? E outra substância que ajuda muito no óxido nítrico é o famoso Pinus pinaster, também conhecido como a casca do pinheiro marítimo francês, ou ainda como piquenogenol no Brasil, mais conhecido como piquenogenol, uma substância natural que também aumenta os níveis de óxido nítrico, tá? Então, pessoal, tem um trabalho interessante, muito recente, de abril de 2017, então é coisa fresquinha, tá? E esse artigo foi publicado em abril de 2007 na revista American Journal of Hypertension, uma revista que é respeitada, onde foram analisados mais de 1.000 homens na faixa de 45 a 84 anos, e esses homens tiveram classificação de fatores de risco cardiovasculares, tá? E 10 anos de acompanhamento desses pacientes, a metade deles que tinham maior risco de doença cardiovascular, tinham também disfunção erétil, em comparação com 33% dos homens que tinham menor risco cardiovascular. O que está mostrando aqui? Que realmente existe uma correlação muito grande entre disfunção erétil, ou seja, impotência sexual masculina, e doença cardiovascular. Então é muito importante você que tenha doença, que tenha impotência sexual, procure um urologista, procure um cardiologista, procure um médico de medicina integrativa, faça um check-up completo, tá? Então, pessoas que têm disfunção erétil se beneficiam muito com a combinação de 3 fitoterápicos que podem ajudar a evitar a progressão dessa doença. Uma delas é o piquenogenol, Pinus pinaster, outra delas é o ipimedium, tá? que é rico num flavonoide muito interessante chamado icarim, e o aspartato de L-arginina, tá? Então, pessoal, como é que nós fazemos para prevenir de uma maneira eficaz a disfunção erétil? Já falei desses 3 fitoterápicos, vou falar de uma coisa mais importante do que esses 3 fitoterápicos, são os hábitos de vida saudável. É fundamental que você faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana, top mesmo é de 5 a 6 vezes por semana. Tem que fazer isso tanto aeróbico quanto anaeróbico. Você precisa cortar o açúcar da sua vida da melhor forma possível, cortar o açúcar refinado, tá? Se for para você consumir o açúcar, seja o açúcar de coco ou um açúcar orgânico, no mínimo demerara, não pode ser um açúcar totalmente refinado. Cortar os amidos, né? A batata, o arroz, as massas em excesso, ou seja, comer. Se você faz muita atividade aeróbica e precisa ganhar massa muscular, você vai precisar comer carboidrato para ganhar massa muscular. Mas se você não tem esse objetivo claro de hipertrofia, precisa cortar esses amidos, o arroz, a batata, né? E também os derivados do milho
e as massas em geral. O glúten, todos nós sabemos que ele é pró-inflamatório, tem um vídeo sobre isso, procure lá no alain.med.br/lives o vídeo sobre glúten, que você vai entender que o glúten para a maioria das pessoas é uma furada, tá? Cortar as gorduras ruins são os óleos industrializados, tá? O óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, tá? O óleo de girassol, eles são óleos vegetais, porém eles passam por um processo industrial pesado, com muitas substâncias químicas e formam gordura trans, então são óleos ruins, tá? A gordura animal, por incrível que pareça, ela é melhor do que esses óleos vegetais que eu acabei de citar, tá? Então é importante também você cortar alimentos industrializados, produtos alimentícios, é importante você, na medida do possível, se alimentar com alimentos orgânicos, substâncias vegetais que não passaram pelo... que não tiveram agrotóxico, né? Eu já fiz uma live sobre isso recentemente, falando sobre intoxicação. Temos lives anteriores falando sobre detox também. Então acompanhem meus vídeos, tem muito conteúdo para vocês, tá? Aumentar as gorduras do bem, que são a gordura do óleo de coco, aumentar o azeite, aumentar a gordura do abacate, aumentar as gorduras derivadas das nozes, né? O óleo de macadâmia. E você também comer carboidratos complexos e baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica. Qual que seria? Mandioquinha, batata doce, tapioca, inhame. Só que tem que ser em quantidades corretas. Não vai se entupir também de tapioca o dia inteiro, que você vai se engordar. Da mesma maneira, não se entupa de óleo de coco o dia inteiro, que você vai engordar, tá bom? Então tudo na vida, pessoal, é com moderação, né? Aumentar o teor de proteínas também é muito importante para a maioria das pessoas, tá? Não quer dizer também que você vai comer carne o dia inteiro, tudo com moderação, né? Dieta tem que ser rica em vegetais, principalmente verdes, vegetais verdes escuros, que são ricos em magnésio, cálcio, vitamina K, tá bom? Muito importante você lembrar de comer os vegetais crucíferos, que são ricos em dol-3-cabinol e sulforafanos, que são substâncias anticâncer, tá? Tomar de 2,5 litros, dependendo do seu peso, a 3 litros de água por dia. Então você vai tomar um copo de água por dia. Você vai baixar o aplicativo do Dr. Ícaro Alves Alcântara, que vai te lembrar de tomar água. Você vai tomar sol em quantidade suficiente. Se você não conseguir tomar sol, que é um dos pilares da saúde saudável, pelo menos tome uma reposição correta de vitamina D3. Você vai se preocupar com seus exames de sangue, verificar como é que estão os seus níveis de vitamina no sangue e oligoelementos. Isso é uma coisa complicada no Brasil. A maioria dos convênios não autoriza a maioria dos exames de vitaminas, e eu não consigo entender por que exame de vitamina no Brasil é tão caro, né? Para fazer um exame de vitamina K, você gasta R$500. Eu entendo isso daí. Por que o Brasil, todo mundo quer tirar uma vantagem em cima do outro? Não consigo entender isso. A saúde fica em último plano, né? É uma coisa revoltante, né? Então, outra coisa, pessoal, precisa controlar o estresse. O estresse hoje está matando pessoas o tempo todo, tá? Talvez você tivesse uma vida um pouquinho menos complicada, ganhasse um pouquinho menos e comprasse um carro um pouquinho mais barato, você teria uma qualidade de vida muito melhor. Então pense nisso. Se você é um executivo e você está preso a um nível de vida muito elevado, que às vezes não vale a pena todo o estresse que você passa, às vezes vale a pena você abrir mão de um pouco de renda para ter mais qualidade de vida, né? Da mesma forma, pessoas que vivem só pelo trabalho, não dão nenhum tipo de ênfase na qualidade de vida, na saúde mental, nem na saúde espiritual, tem que rever isso. Muitas vezes as pessoas negligenciam o lazer, né? Quando estão no lazer estão pensando no trabalho, quando estão no trabalho estão pensando no lazer, então nunca estão vivendo o momento. Pessoas que não têm pensamentos positivos estão sempre para baixo, né? Isso é muito importante, você ter pensamentos positivos, ter uma religião, ter um conjunto de crenças se você não gosta de religiões, e ter objetivos claros na sua vida, né? É muito importante você ter objetivos claros na sua vida, ter uma meta definida na sua vida para você não estar andando pela vida como se fosse um perdido, né? E cuidar da sua vida espiritual, né? Então, Wagner Paterra, dando risada aqui, realmente ele se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, né? A Neuza Simeone está nos acompanhando também. Muito obrigado por acompanhar a live, Neuza. Tá? Tá falando de São Caetano do Sul. Muito bom, tá? E ela agradecendo pela live. Eu que agradeço pela sua audiência, viu? Pessoal, então vamos dar continuidade. Boa noite, Dalva. Obrigado por acompanhar a live, né? Então, pessoal, vamos voltar ao assunto naqueles 3 itens que eu falei. Temos que ter hábitos de vida saudáveis, temos que nos preocupar principalmente com esse. Esses são 80% do caminho. Agora, os 20% adicionais são os suplementos e fitoterápicos. Eu conheço algumas pessoas
que só pensa o suplemento e esquece a base de tudo que são os hábitos de vida saudáveis, né? Então, veja bem, você tendo bons hábitos de vida, ter uma reposição adequada de L-arginina, né, na forma quelata, como eu falei, o pinospinaster ou piquenogenol, o ipmédio, que é a fonte do Icarina, tem vários estudos dando suporte que você tomando esses 3 fitoterápicos, tendo bons hábitos de vida, você vai ter muito mais chance de ter uma função erétil normal, uma melhor qualidade e quantidade de esperma, um interesse sexual aumentado e maior frequência sexual, um melhor desempenho, uma baixa dos níveis de colesterol no sangue e uma redução na pressão arterial. Boa noite, Rosilene. Boa noite, Ana Paula Shade. Obrigado pelo comentário, viu? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre homocisteína, tá? Eu mudei de assunto, de certa forma mudei, mas entenda uma coisa, a homocisteína tem tudo a ver com disfunção erétil e a homocisteína vai ter tudo a ver também com o próximo assunto, que vai ser saúde mental. Então, veja bem como um assunto se intercala no outro, tá? Um estudo demonstrou que níveis de homocisteína altos também são fatores de risco para impotência. Então, você deve manter os seus homocisteína no seu sangue, preferencialmente abaixo de 8, mas se estiver acima de 12 é mais preocupante, tá? Então, pessoal, o que é a homocisteína? A homocisteína é um subproduto do metabolismo de alguns tipos de aminoácidos no seu corpo. Quando você acumula homocisteína, não é para acumular homocisteína. Alguma coisa está errada no sistema de metilação e alguma coisa está errada no sistema de transsulfuração. Esses 2 sistemas metabólicos são importantes para manter a sua saúde do corpo. Então, quando acumula homocisteína, significa suas vias metabólicas do seu corpo não estão top, tá? A homocisteína alta é um dos principais fatores de risco de doença cardiovascular. É um dos principais fatores de risco para infarto, para placa coronariana e para AVC. Tá? E recentemente se estabeleceu um link entre a homocisteína e doenças neurodegenerativas. Temos uma live sobre doença de Parkinson anterior, procure lá no alain.med.br/lives, e temos uma live sobre doença de Alzheimer. Tá? Lá eu falo um pouco de homocisteína também nessas lives. Tá? Então, para a homocisteína estar em bons níveis, é importante você ter vitaminas do complexo B em bons níveis. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também. E tem pessoas que, mesmo tendo as vitaminas do complexo B top, ainda vão ter problema com homocisteína. Essas pessoas vão ter que pensar em usar betaína, ou um dos derivados da betaína, que é a dimetilglicina ou a trimetilglicina. Boa noite, Manduca. Boa noite, Suzane Leles. Obrigado por estar acompanhando, tá? A Elma Marcela, é a primeira vez que está acompanhando. Obrigado pela gentileza, Elma, tá? Está adorando. Muito obrigado, viu? Me fala de onde você está falando, viu, Elma? E boa noite, Rosa Farg, que também está acompanhando por indicação do Dr. Ícaro. O Dr. Ícaro é top, né? Eu estou tentando seguir os passos do mestre, né? Então, um grupo de pesquisadores descobriu que as pessoas que usam vitaminas do complexo B para baixar a homocisteína também devem ter níveis de ômega 3 suficientemente altos para proteger a função cerebral. Então, são 2 coisas que você tem que pensar: nos níveis de homocisteína e também ômega 3. A maioria das pessoas hoje em dia tem níveis de ômega 3 baixo, porque a nossa dieta é muito rica em ômega 6, tá? O ômega 6 está presente em quase todos os óleos que a gente se alimenta, tá? Porém, como o gado da carne que a gente come, o gado não come normalmente muito pasto mais, tá? Está começando a comer mais ração. Então, antigamente tinha mais ômega 3 na carne de gado e hoje em dia tem menos ômega 3. Da mesma maneira, a gente come peixe de fontes de criadouro, a gente não come mais salmão selvagem. Esse salmão criado em criadouro, ele também come ração, então ele tem baixos níveis de ômega 3. Então é muito importante você repor seu ômega 3, ou se você comer um peixe de água profunda, por exemplo, uma sardinha, né? Ou você tomar na forma de cápsula, tá? Que é fundamental o DHA, que é o ácido doicosa-hexenoico, tá? Que é um tipo de ômega 3, é fundamental para a saúde do cérebro, junto com a homocisteína em níveis controlados, tá? Então as células cerebrais requerem quantidades adequadas de DHA, que é um tipo de ômega 3, para sua estrutura e função, e não é surpreendente que alguns ensaios clínicos que usam vitaminas B para melhorar o estado neurológico só mostram benefícios quando essas pessoas estão com níveis maiores de ômega 3. Então é muito importante você ter bons níveis de ômega 3 e de DHA, não só de uma coisa nem de outra, tá? A Ana Paula Schitt já está fazendo algumas perguntas aqui.
Então, Ana Paula, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou deixar as próximas perguntas para o final do vídeo, tá? Então, como é que você vai acompanhar se o organismo está em ordem? Através de uma boa consulta médica de duração de pelo menos 1 hora e de exames de sangue e exames de imagem. Essa que é a resposta, viu, Ana Paula? Tá? E a Elma está me dizendo aqui que ela está acompanhando de Curitiba. Obrigado por acompanhar de Curitiba, tá? Terra excelente, né? E o Inês Poleto está acompanhando a gente de Catanduva, né? Interior de São Paulo, cidade muito gostosa, né? Então, o excesso de homocisteína contribui para eventos trombóticos. Então, se você tem muita homocisteína, acima de 12, acima de 15, você vai ter maior chance de desenvolver uma trombose, uma embolia. Tá? O que é isso? Um entupimento de uma artéria importante, tá? Que pode estar no coração, que pode estar dentro do pulmão. E esse entupimento de uma artéria importante, você pode ter inclusive uma derrame, um AVC ou até um infarto. Né? Em um estudo de pacientes com fibrilação atrial, que é um tipo de alteração, uma arritmia cardíaca muito grave, que o átrio começa a disparar muito rápido e fica descompassado em relação aos ventrículos. Então, nessa doença chamada fibrilação atrial, o risco de acidente vascular cerebral quadruplicou para quem tinha homocisteína alta. Então, uma coisa, por exemplo, vários cardiologistas acompanham pessoas com fibrilação atrial e esquecem de ver a homocisteína. Isso é fundamental que eles vejam a homocisteína. Não basta só tirar, anticoagular esse paciente e não ver, por exemplo, como está a homocisteína. Um estudo que foi publicado em janeiro de 2017, ou seja, outro estudo fresquinho, mostrou que pacientes com Parkinson e também tinha alteração na mente, né, já um Parkinson mais avançado que estava com demência, eram mais propensos a ter maiores níveis de homocisteína. Ou seja, esse pessoal tinha 5 pontos a mais que a média do pessoal que não tinha déficit cognitivo. Então, pessoal, você tem um parente seu que tem Parkinson no começo, que tem Alzheimer, peça para o médico medir a homocisteína. Aliás, todo mundo tem que medir a homocisteína. Estou falando aqui no caso específico de pessoas que têm problema de doenças neurodegenerativas, tá? Marco Aurélio está acompanhando de Portugal. Muito obrigado, Marco Aurélio. É uma honra tê-lo acompanhando a nossa live de Portugal, tá bom? Então, pessoal, como é que funciona essa história da homocisteína e o cérebro, tá? Um número surpreendentemente de pessoas alto, especialmente à medida que envelhecem, vão carecer de enzimas que vão fazer a conversão da forma inativa, tá? do ácido fólico, que é aquela ácido fólico que você ingere, na forma ativa, que é o 5-metil-tetrahidrofolato, tá? Então, isso é uma coisa muito comum à medida que a pessoa vai envelhecendo, tá? Então, você que tem mais de 50 anos de idade, muitas vezes não é suficiente você tomar o ácido fólico, como uma mulher grávida toma o ácido fólico. Você tem que tomar a forma ativa do ácido fólico, que é o 5-MTHF, né? Então, é importante você fazer a reposição dessa forma ativa do ácido fólico para fornecer diretamente ao organismo a forma de folato que vai reduzir a homocisteína. Então a primeira coisa que você tem que fazer, quando você está com a homocisteína alta no sangue, você vai falar no médico, o médico pediu homocisteína, deu 12, por exemplo, é aumentar os seus níveis de ácido fólico. Só que se você tiver uma certa idade, você não vai estar convertendo direitinho o ácido fólico na forma ativa, que é o 5-MTHF, tá? Metil-tetrahidrofolato. Então, nesses casos é melhor você você fazer a reposição diretamente do metil-hidrofolato, tá certo? Então, fazer essa reposição da substância ativa e não do ácido fólico que não passou pela conversão, tá? Então, para baixar a homocisteína, nesta ordem de preferência, primeiro você começa com o metilfolato. Se o metilfolato não baixar a homocisteína, você pode trocar metilcobalamina, que é uma forma ativa da vitamina B12. Se a vitamina B12 ativa não funcionar, você pode entrar com fosfato de piridoxal, que é a forma ativa da vitamina B6. E em último caso, tudo isso não deu certo, você entra com a betaína também, tá? Então, pessoal, vocês que têm parentes, por exemplo, eu tenho vários familiares que tiveram doença Alzheimer. Então, meu pai, ele morre de medo o tempo todo de desenvolver essa doença. Então, o que eu faço? Eu procuro me preocupar muito com meus níveis de ômega 3, eu tomo ômega 3 todos os dias, eu acho que todo mundo deveria tomar ômega 3 todos os dias, porque a nossa alimentação está muito pobre em ômega 3, como eu expliquei agora há pouco. Então faça uso de complexo B e ômega 3 para prevenir a atrofia cerebral, tá? Em estudos, tá, que foram verificados esse problema da atrofia cerebral, bons níveis dos dois são necessários e nas formas ativas para poder evitar problemas cerebrais. E se você tiver um cérebro ruim, você não vai ter um sexo bom, por mais que estejam
bom as suas artérias lá do pênis, né? No caso do homem, né? Então é importante que você tenha cuidado importante com o seu cérebro, né? Então, foi verificado que crianças pequenininhas ou até mesmo intrauterino que tinham níveis de vitamina B baixo, tinham níveis de ômega 3 baixo, então é por isso que é muito importante a mulher grávida fazer uma boa reposição de ômega 3 e vitaminas do complexo B, porque pode acontecer um atraso no desenvolvimento cerebral desses bebês, tá? E se você ainda for uma pessoa mais velha já e quiser retardar a atrofia cerebral, é importante também você fazer essa reposição com vitaminas do complexo B e ômega 3 para atrasar o envelhecimento cerebral, tá? Então fizeram um estudo com a bateria de testes de funções neurológicas em mulheres pós-menopausa e descobriu-se que aquelas com homocisteína elevada sofreram uma maior porcentagem de declínio cognitivo. Declínio cognitivo, o cérebro começou a funcionar ruim, tá? Então, qual foi a conclusão do estudo? Em resumo, a hiperhomocisteinemia, ou seja, a homocisteína alta no sangue, foi relacionada com o aumento do risco de declínio do funcionamento executivo, ou seja, de tomar decisões, atenção complexa, flexibilidade cognitiva e memória em mulheres na pós-menopausa. Então, mulheres que estão entrando na menopausa, se preocupem com seus níveis de ômega 3, se preocupem com suas vitaminas do complexo B, se preocupem com a homocisteína do seu sangue, tá? Tem alguma pergunta aqui, a Geisa perguntou de marca de vitamina, acho que ele está perguntando de marca de vitamina, tá? Deve ser isso. Não, de ômega 3, essa pergunta é clássica, né? Toda live alguém tem que perguntar as melhores marcas de ômega 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar isso daí, tá bom para vocês, tá bom? Eu já tenho uma colinha aqui pronta, eu vou digitar, tá? Quem está acompanhando a live ao vivo vai ler as melhores marcas que tem de ômega 3, tá bom? Daqui a pouco eu digito, tá? Quando eu estiver terminando a exposição. Então, nós sabemos que o número de pessoas acima de 100 anos cresce a cada ano, tá? E um estudo recente sobre centenários demonstrou o seguinte, eles avaliaram uma série de parâmetros e encontraram demência associado a maiores níveis sanguíneos de homocisteína e fatores pró-inflamatórios como a proteína C reativa. Então é importante você, novamente, cuidar dos níveis de homocisteína, tomar vitaminas do complexo B e ômega 3 para poder evitar a demência, tá bom? A Geisa está perguntando aqui, por que não ser a dosagem que realmente nisso o corpo absorve? Então, Geisa, o ômega 3 é um alimento, não é um remédio, tá? Tem várias dosagens, você pode tomar desde uma cápsula de ômega 3 até 10, 12 cápsulas por dia, tá? Então, na realidade, tem vários protocolos, mas eu acho que para a maioria das pessoas o ideal é tomar 3 cápsulas de 1 grama. Agora, se você tomar um ômega 3 altamente purificado, você pode estar tomando 3 cápsulas de 500 miligramas, nessa faixa daí. Mas eu vou falar as marcas melhores no final da live, tá bom? E um estudo avaliou os níveis de vitamina A, vitamina E e homocisteína em pessoas idosas com e sem demência, tá? E os resultados demonstraram que menor risco de demência do tipo não Alzheimer naquelas pessoas que tinham níveis melhores de vitamina A e menores níveis de homocisteína. Então, tem que se preocupar com a homocisteína, se preocupar com o ômega 3 e também com as vitaminas antioxidantes, no caso são vitaminas do A e a vitamina E, tá? Existem várias evidências que os valores de referência atual para a vitamina B12 têm que ser revisados. Por quê? O que é considerado hoje como nível adequado de vitamina B12 pode não ser um nível correto para a maioria das pessoas, tá? Deficiência de vitamina B12 sozinha pode causar um acometimento, um comprometimento cognitivo, ou seja, na mente leve, pode causar demência, em idosos é comum ter deficiência de B12. Um estudo analisou as concentrações de vitamina B12 no sangue em um grupo de pessoas que sofrem de disfunções neurológicas e constatou-se que essas pessoas estavam nos níveis de intervalo de referência baixo, ou seja, para uma pessoa que não está acostumada, o médico não está acostumado com medicina integrativa, ele ia olhar as referências e falar, olha, seu B12 aqui está normal, só que está normal no limite inferior, tá? Então, pessoas que estavam com déficit cognitivo, que melhoraram com a reposição de B12, tá? E com níveis
considerados normais. Tome muito cuidado com interpretar exame de laboratório. Hoje em dia, a maioria dos nutrientes e vitaminas e hormônios a gente considera os limites superiores, então tem que ver o terceiro e quarto quartil, tá? Ou seja, a gente tem que estar mais próximo do nível superior do que do nível inferior. Quando está no limite inferior, normalmente já está ruim, tá? Então foi demonstrado também que o desempenho de aprendizagem eram significativamente menores nas pessoas que tinham níveis de B12 considerado baixo, aliás, considerado normal, mas estavam perto do nível de referência baixo, tá? Então, quais são as explicações desse estudo? Os intervalos de referência precisam ser alterados para que os resultados de B12, que são considerados baixos barra normais, sejam corretamente definidos como baixos, tá? Ou deficientes, tá? Isso é uma informação muito importante. O Dr. Lai Ribeiro fala isso o tempo todo. A gente considera vários níveis de vitaminas e minerais, às vezes, olhando as referências de laboratório, quando na realidade deveria estar considerando nos limites superiores, tá? Até fetos tem problema, eu falei isso agora há pouco. Então, alguns estudos mostram, tá, que a insuficiência de ácido fólico no início da gravidez, isso também se aplica para o ômega 3, tem um efeito global duradouro no desenvolvimento do cérebro, né? E juntamente com os níveis de homocisteína está associado ao menor desempenho do cérebro dessas crianças. Então é muito importante a mulher grávida fazer boa reposição de ácido fólico, ômega 3, vitaminas do complexo B, tá? E baixar o nível de homocisteína, tá? Então, quais são os valores de referência da homocisteína? Até 8, se você tiver uma homocisteína até 8, você está top. Se você tiver uma homocisteína até 10, tá? Você tem uma homocisteína aceitável. Se você tem uma homocisteína acima de risco, você está em alto risco. Tome cuidado com a sua homocisteína. Peça para o seu médico pedir. A maioria dos médicos não pedem homocisteína, tá? Então, pessoal, vamos falar agora do último tópico da aula de hoje, que é a melatonina, tá? Você deve conhecer a melatonina, muitos dos meus pacientes conhecem. A melatonina é uma substância top, natural do cérebro, tá? Ele é considerado um hormônio, e a melatonina, o pessoal conhece mais pelo efeito que ela tem de melhorar o sono, né? A melatonina é produzida à noite, tá? A melatonina é produzida através do 5-hidroxitriptofano, que é um aminoácido. Quando você apaga suas luzes, você fica no ambiente escuro, o 5-hidroxitriptofano é convertido em melatonina, tá? Quando você está no ambiente claro, no início da manhã, o 5-hidroxitriptofano é convertido em serotonina, que é outro neurotransmissor. Só que a melatonina não é apenas uma eficiente medicação contra insônia. Ele é um dos antioxidantes mais potentes que se tem notícia. Ele serve para tratar, por exemplo, refluxo gastroesofágico. Tem trabalhos mostrando que ele pode ser usado. Tem recém-nascido, tem refluxo, aquele bebezinho que gorfa muito, tem refluxo, né, de leite, pode usar 1 mg de melatonina para melhorar esse refluxo, tá? Mas não é só isso, pessoal. A melatonina também tem uma função de preservar a função mitocondrial e tem ação anti-envelhecimento, tá? Ajuda a preservar níveis de uma enzima que protege a integridade estrutural da membrana interna da mitocôndria. Então, o que eu falei agora? Falei complicado? Vamos descomplicar então. A mitocôndria, o que é a mitocôndria? É uma organela celular, é uma espécie de órgão dentro da célula, que é a nossa usina de energia, na mitocôndria que produz energia. Então, a mitocôndria precisa estar top para a sua saúde estar top. Então, para a mitocôndria funcionar bem, precisa de uma série de coisas, tá? Inclusive, tem uma membrana interna da mitocôndria que com os anos tende a aparecer uns poros lá dentro, começa a entrar muito porcaria para dentro da mitocôndria e a mitocôndria começa a funcionar mal, tá? Então se descobriu que a melatonina evita a formação desses poros e preserva a integridade da mitocôndria, tá? Então a disfunção mitocondrial, ou seja, um funcionamento ruim da mitocôndria, tem um forte papel no envelhecimento e nas doenças, porque as mitocôndrias são as usinas de força das células, como eu já mencionei, e elas queimam o combustível que vem dos alimentos. O alimento, você come um alimento, você digere esse alimento, ele é quebrado em partículas menores, você vai absorver essas moléculas menores e no final das contas você vai transportar glicose e ácidos graxos para dentro da mitocôndria, que ela vai produzir energia, tá? Então a mitocôndria vai pegar esses combustíveis e vai liberar grandes quantidades de energia na forma de uma molécula que é uma espécie de bateriazinha chamada ATP, que é a adenosina trifosfato. Então quando você tem um ATP baixo, você vai ter pouca energia, você vai ter uma função celular diminuída, você vai ter uma função prejudicada de células, tecidos e sistema. Então é importante que essa mitocôndria
produza bastante ATP, essa bateriazinha que é formada a partir da metabolização, da queima dos alimentos, da queima dos combustíveis que a mitocôndria utiliza, tá? Quando você se envelhece, você vai perdendo mitocôndria, você tem menos mitocôndrias e as que sobram vão funcionando ruim, tá? Então é importante você melhorar a função dessas mitocôndrias, tá? Porque se você tiver mitocôndrias ruins e poucas mitocôndrias, você vai ficar vulnerável a várias doenças neurodegenerativas e doenças degenerativas em geral, até mesmo doenças do coração, tá? E vai ter uma expectativa de vida reduzida. Então a disfunção da mitocôndria, o funcionamento ruim da mitocôndria tem a ver com a ativação de uma proteína na camada interna da mitocôndria. Essa proteína chama MPTP. O MPTP forma um canal, um poro que eu acabei de falar, na membrana mitocondrial e deixa entrar um monte de fluido dentro da mitocôndria. Então vai ter um inchaço na mitocôndria se abrir esse tal de MPTP, vai entrar água e moléculas químicas para dentro da mitocôndria, vai estragar a mitocôndria, tá? Estragando a mitocôndria, você vai ter uma perda de capacidade dessa mitocôndria de fazer o seu trabalho, que é produzir energia, tá? Porque vai ter um problema dele reter a carga elétrica dela, tá? É como se fosse um curto-circuito na mitocôndria, né? Você vai ter um colapso na produção de energia, uma diminuição dos suprimentos das bateriazinhas, que é o ATP, e vai ter um aumento do estresse oxidativo das células. Eu tenho 4 lives falando só sobre estresse oxidativo. É um assunto meio cabuloso, mas é muito importante. Então, se vocês tiverem a paciência de me ouvir em 4 aulas diferentes, vá lá no alain.med.br/lives, procura lá as lives sobre estresse oxidativo, tá bom? Então, numerosos estudos mostram que essa bendita MPTP, né, quando ela se abre, aí começa a abrir os poros lá da mitocôndria, está associada a doenças comuns do envelhecimento e com marcadores do envelhecimento em tecidos humanos. Tá? Então, o fechamento do MPTP, essa substância, é fundamental para mitocôndrias ficarem longevas, ou seja, as mitocôndrias vivam bastante tempo e eficientes no metabolismo energético. Tá? Então, a melatonina tem essa função, aumentar os níveis de uma enzima chamada CNPase. Essa enzima quebra uma molécula que vai abrir os canais lá. Então, é importante a melatonina para deixar a mitocôndria top, tá? Para deixar a mitocôndria top, então a melatonina funciona muito bem, tá? Então, pessoal, um novo estudo mostra pela primeira vez, que é uma coisa recentíssima isso aí, que a suplementação de melatonina pode reduzir drasticamente a abertura do MPTP, reduzindo assim o impacto das mitocôndrias mortas e doentes no envelhecimento, sem recorrer a drogas tóxicas e dispendiosas, muito caras, né? Então, melatonina é uma coisa relativamente barata. No Brasil nada é barato, né? Até carne de segunda é cara no Brasil, mas a gente pode considerar que a melatonina, em comparação com outras substâncias, não é tão cara assim. Então, vale a pena fazer reposição com melatonina, né? Para quem tem risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, por exemplo, tá? Isso mantém a função elétrica normal das mitocôndrias, né? E contribui para o funcionamento normal de tecidos e órgãos, resistência à doença e envelhecimento fica mais lento. Esses achados indicam que, no nível mais básico possível, a melatonina contribui para a resistência da doença e a desaceleração da idade através do seu impacto direto na função da mitocôndria. Então, realmente a melatonina é top para manter as mitocôndrias bem funcionando direitinho, né, bem azeitadas, né? A melatonina é conhecida por sua capacidade de prolongar o tempo de vida de múltiplas espécies, muitos estudos com várias espécies, desde inseto até mamífero, né? E é realizado através da capacidade da melatonina de proteger as mitocôndrias, como eu já falei, através daquele mecanismo do MPTP, né, de fechar os poros, e também promover proteínas associadas à longevidade, como é o caso das sirtuínas, né, que é o SIRT1. Quando você aumenta as sirtuínas, você melhora a longevidade, tá? E assim reduzir o estresse oxidativo, né? Que pode reduzir a destruição das mitocôndrias, tá? Então a melatonina faz o quê? Pode prevenir a disfunção mitocondrial relacionada à idade, células cerebrais, com potencial para retardar ou prevenir doenças neurodegenerativas, e impedir a morte de células do tecido esquelético, ou seja, os músculos, né? Através da produção de energia mitocondrial e proteger as células do músculo cardíaco após a perda de fluxo sanguíneo. Então a pessoa teve uma isquemia no coração, se usar a melatonina pode ter uma reversão dessa isquemia, tá? Então pessoal, estamos chegando ao final da live.
Eu vou responder as perguntas agora. Se você tiver dúvidas, por favor, faça as suas perguntas agora. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido até agora. Eu procuro tentar entregar para vocês conteúdo de qualidade e atualizado, tá? E também procuro fazer isso de uma maneira que seja ao mesmo tempo simples de entender e completa, tá? Então, o Wagner pergunta, por que a melatonina não é comercializada no Brasil? Boa pergunta, Wagner, por quê? Talvez seja a mesma razão por que o DHA no Brasil não é liberado, por que no Brasil tantas coisas boas a Anvisa não libera, porque talvez seja interesse comercial da indústria farmacêutica, talvez seja isso, estou fazendo uma especulação aqui, e talvez seja burrice mesmo, né, de que analisa essas coisas, né, porque isso é vendido que nem pão fora do Brasil, e aqui o pessoal parece que não entendeu ainda que essas substâncias são boas, né. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Obrigado pelos comentários, Geisa, obrigado, Elma, pelos comentários. A Kênia Júnior está perguntando aqui, a melatonina pode ser tomada direto sem pausa? Pode, Kênia. É uma substância natural que você tem no seu corpo, tá? Só não tome doses muito altas de melatonina, porque qualquer coisa em alta quantidade pode dar problema. Eu evito de falar dose nas minhas lives, tá? Por que eu evito de falar dose? Porque não é o objetivo das lives, pessoal, estimular a automedicação. Tanto que o meu último slide é sempre esse aí. Nunca se automedique e procure médico na linha integrativa. Mas a melatonina pode ser tomada sem pausa sim, viu? Uma pergunta da Sandra. Doutor, quem tem Alzheimer e depressão pode tomar ômega 3? Deve tomar, viu? Antes de ter Alzheimer e antes de ter depressão. Tome ômega 3, pessoal. Ômega 3 e vitamina D são as coisas mais fundamentais. A não ser que você more numa região muito ensolarada, tome sol todo dia, você tem que tomar vitamina D todo dia. E ômega 3, pessoal, todo mundo tem que tomar, tá? E alimento, não é remédio. O ômega 3 é alimento, tá? A Elma está comentando que ela tem medo de demência, ela faz tratamento de depressão. Tem que ter medo mesmo, Elma. Se você não tiver medo, você não se cuida, né? Deixa eu ver, acho que tem mais perguntas para frente, tá? Wagner, obrigado pelos comentários. Boa noite para você também. Acho que o Manduca fez alguma pergunta. Qual é o nível de normal de mustina? Falei na live, tá? Vou repetir aqui. Eu vou até voltar no slide aqui, ó. O slide aqui dos níveis de homocisteína. Vamos voltar aqui, ó. Até 8 é ótimo, até 10 é aceitável, acima de 15 tem alto risco, tá? Deixa eu ver. Pessoal, então acho que é isso, né? Não tem mais perguntas não, né? Se não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar a live, tá? Eu vou falar aqui... desculpa, Manduca, eu falei rápido. Porque realmente eu devo ter falado rápido aqui, mas eu resolvi voltar, viu? Você é um cara muito bacana, eu gosto muito de você, cara. Não tava te criticando não, viu? Então, pessoal, então tá, acho que é isso, né? O pessoal aí não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live. Não decidi ainda o que eu vou falar sobre o assunto que eu vou falar domingo. Eu tive uma boa sugestão hoje de live, mas para eu fazer essa live que me sugeriram hoje, eu vou ter que estudar um pouco mais o assunto, tá? Que na verdade é um assunto cabuloso. Me perguntaram hoje qual que seria tipo uns protocolos para o vegetariano, o vegano seguir para ter boa saúde. Rapaz, eu vou te falar que eu respeito muito os veganos e vegetarianos, acho muito bacana, mas é muito complicado você ter uma boa saúde sendo vegano sem tomar um monte de suplemento. Então eu não sei se a pergunta que a pessoa fez foi a respeito de ter uma vida saudável sem suplemento ou se foi uma coisa relacionada ao uso de suplemento, mas eu vou dar uma estudada nesse assunto, provavelmente eu vou fazer essa live em breve, não sei se nesse domingo ainda, né? O Ivan pergunta qual é o melhor horário para tomar melatonina. É à noite, na hora de deitar, uma meia hora antes de dormir, tá? Porque ele vai ajudar você a dormir também, tá bom? Fátima fala assim, por favor, doutor, fale ao menos a dose fisiológica para a suplementação. Você está falando do quê? Do B12? Então, B12 tem várias doses, vai depender muito do nível de sanguíneo, tá, que você vai ter. Você pode tomar desde 300 microgramas até doses maiores de B12, tá? Isso é falando da metilcobalamina, tá? 300, 500 microgramas. Mas eu não gosto muito de falar em doses, justamente para evitar automedicação, pessoal, porque senão alguém vai resolver tomar aí mega dose de alguma coisa e vai falar que fui eu que falei, né? Dosagens derivas de vitamina B12 e ácido fólico. Não entendi a pergunta, Antônio. Você quer saber quais são as doses de tomar de vitamina B12 e ácido fólico? Então, já falei da B12. O ácido fólico
Vai depender se você está tomando a forma ativa do ácido fólico ou se você está tomando o ácido fólico precursor, né, que é o comum que você comprou na farmácia, né? O ácido fólico comum pode ser de 1 mg até 5 mg, o metilfolato, já 300, 500 microgramas já está mais que o suficiente, tá? Então, pessoal, vou encerrar aqui a transmissão. Muito obrigado por ter acompanhado essa live. Agradeço aí os comentários e elogios, tá? E divulguem, pessoal, para outras pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado para vocês, um beijo no coração e até a próxima.